Eu nunca vou esquecer o cheiro. Não foi o cheiro de comida queimando. Foi o cheiro de plástico derretendo misturado com gás. Aquele cheiro que faz seu estômago revirar e seu cérebro gritar perigo. Quando entrei na cozinha e vi as chamas subindo até o teto, lambendo o armário de madeira, a cortina já pegando fogo, eu tive 3 segundos para decidir. 3 segundos entre salvar aquela casa ou ver ela virar cinzas com a família inteira dentro. E o que eu fiz naqueles 3 segundos foi algo tão simples, tão básico, que quando conto para as pessoas elas não acreditam. Elas acham que precisaria de um extintor profissional, de chamar os bombeiros, de fazer alguma coisa complexa. Mas não. O que salvou aquela cozinha, aquela casa, aquela família, foi algo que custou menos de R$100 e que estava guardado embaixo da pia. Algo que toda casa deveria ter, mas que quase ninguém compra. Até precisar. Até ser tarde demais. Tudo começou numa quinta-feira de manhã. Eu tinha chegado na casa da Dona Carla 7, como sempre faço há quase 3 anos. A Dona Carla é daquelas pessoas viciadas em redes sociais. Vive no Instagram, no TikTok, assistindo vídeos de receitas, de decoração, de organização. Ela tem essa mania de querer fazer tudo o que vê na internet. Semana passada era pão sem glúten. Antes disso era bolo invertido de abacaxi. Antes ainda era mousse de maracujá com não sei o que. Ela vê, acha lindo, e já quer reproduzir. O problema é que ela não tem muita prática na cozinha. E não tem paciência de ler a receita inteira. Ela assiste o vídeo uma vez, acha que entendeu, e já sai fazendo. Naquela manhã específica ela estava particularmente animada. Tinha visto um vídeo de uma sobremesa chamada creme brulee. Aquela sobremesa francesa chique que você queima o açúcar em cima com maçarico para fazer aquela casquinha crocante. O vídeo tinha mais de 2 milhões de visualizações. A moça que fazia parecia tão fácil, tão simples. Então a Dona Carla decidiu o que ia fazer para o jantar daquela noite. O marido dela, o Dr. Fernando, tinha convidado o chefe dele para jantar em casa. Era uma oportunidade de causar boa impressão. E ela queria impressionar com uma sobremesa sofisticada. Eu estava limpando a sala quando ela me chamou na cozinha toda empolgada. Mostrou o vídeo no celular. A moça pegava um maçarico culinário, passava por cima do açúcar, e em segundos tinha aquela camada dourada e crocante. Parecia mágica. A Dona Carla disse que tinha acabado de encomendar um maçarico desses pela internet. Chegaria em 2 horas. Ela ia fazer a sobremesa perfeita. Ia arrasar. Eu só balancei a cabeça e sorri. Já conhecia a Dona Carla o suficiente para saber que quando ela ficava assim, empolgada com uma ideia da internet, era melhor não contrariar. Só torcer para dar certo. Ou estar por perto para ajudar quando desse errado. Voltei para a limpeza. Passei o resto da manhã organizando os quartos, trocando as roupas de cama, limpando os banheiros. A Dona Carla ficou na cozinha preparando o creme brulee. Ela tinha conseguido fazer a parte do creme, tinha colocado nas forminhas, tinha deixado na geladeira. Agora era só esperar o maçarico chegar para finalizar. O maçarico chegou por volta das 11 da manhã. A Dona Carla abriu a caixa como se fosse um presente de Natal. Era um maçarico culinário daqueles pequenos, vendido na internet. Custavam R$60. Vinha com um manual de instruções em inglês que ela nem olhou. Ela encheu o compartimento com gás de isqueiro, testou uma vez no ar, viu a chama azul sair, e já ficou confiante de que sabia usar. Mas aí aconteceu a primeira coisa que me deixou preocupada. Ela foi testar a chama e acabou ajustando a intensidade no máximo sem perceber. A chama saiu enorme, muito maior do que deveria. Ela se assustou e apagou rapidamente. Riu nervosa e disse que era só pegar o jeito. Eu ofereci para ler o manual com ela, para entender direitinho como funcionava. Mas ela disse que estava tudo sob controle, que era só praticar um pouquinho. Foi aí que eu lembrei de uma coisa importante. Uns meses atrás, na casa da minha irmã, tinha acontecido um princípio de incêndio. Minha cunhada estava fritando pastel e o óleo pegou fogo. Ela entrou em pânico e jogou água. Vocês sabem o que acontece quando você joga água em óleo quente pegando fogo? O fogo explode. Literalmente explode para todos os lados. A cozinha inteira virou um inferno em segundos. Por sorte meu cunhado estava em casa e tinha acabado de comprar uma coisa que salvou tudo. Ele tinha comprado um extintor de incêndio pequeno próprio para a cozinha. Não era aqueles extintores enormes e pesados de prédio comercial. Era um extintor compacto, do tamanho de uma garrafa térmica, feito especialmente para incêndios domésticos. Serve para apagar fogo em óleo, em eletricidade, em madeira, em tecido. Custa menos de R$90 e fica embaixo da pia, sempre à mão.
Meu cunhado pegou aquele extintor, apertou o gatilho, e em menos de 10 segundos o fogo estava completamente apagado. Salvou a cozinha. Salvou a casa. E possivelmente salvou a vida da minha cunhada. Para quem se interessar, deixei o link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Desde aquele dia, eu comecei a recomendar esse extintor para todas as patroas que trabalho. A maioria acha desnecessário. Dizem que nunca tiveram incêndio em casa, que não precisam, que é exagero. Mas eu insisto, porque incêndio doméstico não avisa, não escolhe hora. E quando acontece, você tem segundos para agir. Não tem tempo de correr para o prédio ao lado pegar o extintor do corredor. Não tem tempo de ligar para os bombeiros e esperar. Você precisa ter ali, naquele momento, ou perde tudo. Eu tinha sugerido para Dona Carla comprar um desses faz uns 6 meses. Ela até anotou, disse que ia comprar, mas como nunca tinha acontecido nada, foi esquecendo. Toda semana eu lembrava. Toda semana ela dizia que ia comprar na próxima ida ao shopping. Mas nunca comprava. Até que uma tarde, uns 2 meses atrás, eu mesma comprei. Gastei R$ 85 do meu próprio dinheiro, levei para a casa dela, e deixei embaixo da pia. Expliquei como funcionava, mostrei onde estava, e pedi para ela nunca mexer dali. Era só para emergência. A Dona Carla agradeceu, mas eu vi nos olhos dela que ela achava que eu tinha exagerado, que nunca ia precisar daquilo, que era desperdício de dinheiro. Ela não disse isso, mas eu vi. E eu deixei quieto, porque às vezes a gente só entende a importância de certas coisas quando precisa delas. E eu torcia para que ela nunca precisasse. Mas se precisasse, pelo menos estaria lá. Voltando para aquela quinta-feira, a Dona Carla passou a tarde toda empolgada com o jantar. Tinha feito uma entrada de camarão, um risoto de funghi como prato principal, e a tal sobremesa francesa. Tudo receita de internet. Tudo pela primeira vez. Eu ajudei no que pude. Descasquei o camarão, pisei o alho, lavei a louça conforme ela ia usando. Ela estava nervosa, mas animada. O doutor Fernando chegou em casa às 6 da tarde. Tomou banho, se arrumou, colocou uma roupa social. O chefe dele chegaria às 7h30. A Dona Carla também se arrumou. Vestido bonito, maquiagem, cabelo preso. Ela queria que tudo saísse perfeito, que a casa estivesse impecável, que a comida estivesse deliciosa, que a sobremesa fosse inesquecível. Eu fiquei responsável por servir, arrumar a mesa, servir os pratos, retirar os pratos vazios. A Dona Carla ficaria na cozinha finalizando tudo e eu faria a ponte. Às 7h30 em ponto a campainha tocou. Era o Dr. Henrique, o chefe. Um senhor de uns 50 anos, elegante, sério. Veio acompanhado da esposa, Dona Márcia. O jantar começou bem. A entrada de camarão estava gostosa. O risoto estava no ponto. A conversa fluía. O Dr. Henrique elogiou a casa, elogiou a decoração. A Dona Carla estava radiante. Tudo estava saindo como planejado. Depois do prato principal, eu retirei os pratos e levei para a cozinha. A Dona Carla estava lá, tirando as forminhas de creme brulee da geladeira. Tinha 6 forminhas. Ela polvilhou açúcar refinado por cima de cada uma. Pegou o maçarico. E foi nesse momento que eu percebi que algo ia dar errado. Ela estava nervosa. As mãos tremiam um pouco. E ela ainda não tinha praticado direito com aquele maçarico. Eu ofereci ajuda. Disse que podia segurar as forminhas enquanto ela passava o maçarico. Mas ela disse que estava tudo bem, que conseguia. Eu fiquei ali perto, observando. Só por precaução. Ela ligou o maçarico. A chama saiu. Mas saiu enorme de novo. Ela tinha esquecido de ajustar a intensidade. A chama azul saiu forte, alta, barulhenta. Ela se assustou, mas não desligou. Achou que era assim mesmo. Passou o maçarico pela primeira forminha. O açúcar começou a derreter e dourar. Até aí tudo bem. Passou pela segunda. Pela terceira. Estava funcionando. Mas na quarta forminha ela demorou um pouco mais. Queria que ficasse bem douradinho. E foi ali que aconteceu. A chama do maçarico era tão forte que não estava só derretendo o açúcar. Estava superaquecendo a forminha. E a forminha estava perto da cortina da janela da cozinha. Muito perto. A Dona Carla estava tão focada no açúcar que não percebeu que a chama estava atingindo a ponta da cortina. Eu vi a cortina começar a fumegar. Aquela fumacinha fina que vem antes do fogo.
Gritei para ela. Dona Carla, a cortina. Ela olhou, assustada, e tirou o maçarico rapidamente. Mas já era tarde. A pontinha da cortina pegou fogo. Uma chaminha pequena, mas crescendo rápido. A Dona Carla entrou em pânico. Largou o maçarico em cima da bancada. Ainda ligado. A chama do maçarico agora estava apontada para um pano de prato que estava ali perto. O pano pegou fogo. E o pano estava perto de uma garrafa de azeite. O azeite estava perto do fogão. Em 3 segundos a situação saiu completamente do controle. A cortina queimava. O pano de prato queimava. A Dona Carla gritava. Eu ouvi o Dr. Fernando da sala de jantar perguntando o que estava acontecendo. Ouvi cadeiras raspando no chão, passos rápidos vindo em nossa direção. Meu cérebro entrou naquele modo de emergência. Aquele momento em que o tempo parece desacelerar e você vê tudo com clareza absoluta. Vi a Dona Carla correndo para a pia, enchendo um copo d'água. Ela ia jogar água no fogo. E aquele fogo já tinha atingido o azeite que tinha pingado na bancada. Óleo! Se ela jogasse água naquilo, ia explodir. Eu gritei. Não joga água. Não joga água. Mas ela estava em pânico, não me ouvia. Eu tive que agir. Naquele exato momento, tive que tomar uma decisão. Eu podia tentar tirar o copo da mão dela. Podia tentar apagar o fogo com um pano molhado. Podia gritar para todo mundo sair da casa. Ou podia usar o que eu sabia que funcionaria. O que eu tinha colocado ali embaixo da pia meses atrás, exatamente para um momento como esse. Eu me abaixei, abri a porta do armário embaixo da pia, e peguei o extintor. Aquele extintor pequeno, vermelho, que estava ali guardado, esperando. Esperando por um momento que eu torcia para nunca chegar. Mas que tinha chegado. Tirei a trava de segurança. Apontei o bico para a base das chamas. E apertei o gatilho. Uma nuvem branca de pó químico saiu com força. Cobriu a cortina, cobriu o pano de prato, cobriu a bancada. Em 5 segundos o fogo da cortina estava apagado. Em 8 segundos o fogo do pano estava apagado. Em 10 segundos tudo estava sob controle. A cozinha ficou em silêncio. Só o som da minha respiração ofegante. A Dona Carla estava paralisada, ainda segurando o copo d'água, com os olhos arregalados. O Dr. Fernando estava parado na porta da cozinha, pálido. O Dr. Henrique e a Dona Márcia estavam logo atrás dele, em choque. Eu desliguei o maçarico que ainda estava na bancada. Abri as janelas para o pó do extintor sair. E então, só então, comecei a tremer. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o extintor cair. Minhas pernas bambearam e eu tive que me apoiar na pia. A Dona Carla largou o copo, veio até mim e me abraçou. Ela estava chorando, dizendo obrigada, obrigada, obrigada. Dizendo que eu tinha salvado a casa. Que se não fosse por mim, tudo teria pegado fogo. O Dr. Fernando também veio, colocou a mão no meu ombro, agradeceu com a voz embargada. O Dr. Henrique, que tinha ficado quieto até então, falou. Ele disse que em 30 anos de carreira como executivo, tinha visto muitos funcionários. Mas nunca tinha visto uma funcionária tão preparada, tão competente, tão corajosa quanto eu. Que eu tinha acabado de salvar não só a casa, mas possivelmente vidas. Porque se aquele fogo pegasse no armário de madeira, se alastrasse para a sala, com toda aquela gente dentro, poderia ter sido uma tragédia. Eu não sabia o que dizer. Só tinha feito o que era certo. O que qualquer pessoa deveria estar preparada para fazer. Mas percebi naquele momento que não é qualquer pessoa que está preparada. A maioria não está. A maioria não tem um extintor em casa. A maioria não sabe usar. A maioria acha que nunca vai precisar. Até o dia que precisa. Limpamos a cozinha. Jogamos fora a cortina queimada, o pano de prato, as forminhas de creme brulee que tinham ficado no meio da confusão. A Dona Márcia disse que não queria mais sobremesa, que já tinha passado emoção suficiente por uma noite. Todo mundo riu, um riso nervoso de alívio. Eles voltaram para a sala. Tomaram um vinho. Conversaram sobre o que tinha acontecido. E eu fiquei na cozinha, limpando os resíduos do extintor, ventilando o ambiente, colocando tudo em ordem de novo. A Dona Carla veio me ver depois que os convidados foram embora. Ela se sentou comigo na cozinha e pediu desculpas. Disse que tinha sido imprudente, que tinha achado que sabia usar o maçarico sem ler as instruções, que tinha sido arrogante em achar que não precisava de extintor. Disse que eu tinha insistido para ela comprar e ela ignorou. E que se eu não tivesse comprado com meu próprio dinheiro e deixado ali,
a casa teria pegado fogo. Eu disse que não precisava me agradecer, que eu só queria que ela aprendesse. Que aprendesse que segurança não é exagero, que prevenção não é desperdício, que ter as ferramentas certas em casa não é bobagem, é necessidade. Naquela noite, depois que eles foram dormir, eu fiquei pensando em quantas casas eu conheço que não têm um extintor. Quantas famílias acham que nunca vão precisar. Quantas pessoas confiam que se acontecer alguma coisa, vão dar um jeito, vão improvisar. Mas fogo não espera improviso. Fogo não dá segunda chance. No dia seguinte, sexta-feira, a dona Carla me chamou para conversar. Ela queria entender melhor sobre segurança doméstica. Queria saber que outras coisas ela deveria ter em casa. Que outras precauções deveria tomar. Principalmente porque eles estavam planejando ter um bebê em breve. E ela tinha percebido que não sabia nada sobre como manter uma casa segura. Eu expliquei para ela sobre o extintor. Que existem tipos diferentes para tipos diferentes de fogo. O que eu tinha comprado era do tipo ABC, que serve para quase tudo. Madeira, papel, tecido, plástico, óleo, equipamentos elétricos. É o mais completo para ter em casa. E deve ficar sempre no mesmo lugar, sempre acessível, nunca escondido no fundo de um armário. Porque quando você precisa rápido. Expliquei também que extintor tem validade. Precisa ser verificado uma vez por ano. Tem um manômetro que mostra se está pressurizado. Se a agulha estiver no verde, está ok. Se estiver no vermelho, precisa recarregar. E tem que saber usar antes de precisar. Não adianta ter e não saber. Na hora do desespero, você não vai conseguir ler as instruções. A dona Carla anotou tudo. Perguntou onde comprar, quanto custava, como fazer a manutenção. Eu disse que o link estava disponível na descrição do vídeo e também fixado nos comentários para quem quisesse saber mais, porque é uma informação que pode literalmente salvar vidas. Mas o extintor não era a única coisa que aquela casa precisava. Eu expliquei para ela sobre detectores de fumaça. Aqueles aparelhinhos que você instala no teto e que disparam um alarme quando detectam fumaça. Custam menos de R$ 50 cada um. E em uma casa deveria ter pelo menos 3. Um na cozinha, um no corredor dos quartos, um na sala. Esses detectores salvam vidas principalmente à noite. Porque a maioria das mortes em incêndios não é por queimadura. É por inalação de fumaça. A pessoa está dormindo, começa um incêndio, a fumaça enche o quarto, e a pessoa morre sufocada sem nem acordar. O detector dispara o alarme alto o suficiente para acordar todo mundo, dar tempo de sair da casa, chamar os bombeiros. Eu tinha um caso para contar sobre isso também. Uma conhecida minha que trabalhava num apartamento no centro da cidade. Era um prédio antigo, com fiação antiga. Uma noite, um curto-circuito dentro da parede começou um incêndio. A família estava dormindo, mas eles tinham detector de fumaça. O alarme disparou. Acordou todo mundo. Eles conseguiram sair a tempo, chamar os bombeiros, salvar parte do apartamento. Se não tivesse aquele detector, a história seria outra. A dona Carla ficou impressionada. Disse que nunca tinha pensado nisso. Que achava que detector de fumaça era coisa de hotel, de prédio comercial. Não sabia que existia para casa. E muito menos que era tão barato. Eu expliquei que existe detector simples, que funciona com pilha, e detector inteligente, que conecta no Wi-Fi e manda notificação no celular se detectar fumaça. Os inteligentes são um pouco mais caros, custam em torno de R$ 120 cada, mas valem a pena principalmente se você viaja muito. Você pode estar fora e receber um alerta de que tem fumaça na sua casa. Pode ligar para um vizinho, para o porteiro, para os bombeiros. Se você se interessar por esse tipo de detector, coloquei o link tanto na descrição quanto nos comentários fixados. A dona Carla disse que ia instalar os inteligentes, que ia colocar em todos os cômodos. E ficou feliz em saber que podia ter essa proteção extra mesmo quando viajasse. Se inscrevam no canal e ativem o sininho porque eu ainda vou contar para vocês o que mais aconteceu naquela casa, que outras mudanças a dona Carla fez, e principalmente, vou revelar uma coisa que muita gente não sabe e que poderia ter evitado aquele incêndio desde o início. Uma coisa tão simples que quando eu conto as pessoas ficam em choque por nunca terem pensado nisso. Depois daquela conversa sobre extintores e detectores, a dona Carla começou a ficar mais consciente sobre segurança. Ela passou a prestar atenção em coisas que antes ignorava. E uma dessas coisas era a bagunça de fios e extensões pela casa. Vocês já repararam como a maioria das casas tem aqueles nós de extensões atrás da TV? Uma extensão ligada na outra,
ligada na outra, com 10 aparelhos plugados ao mesmo tempo: TV, videogame, roteador, conversor, soundbar, carregador de celular, abajur, tudo na mesma tomada. Tudo sobrecarregado. A casa da Dona Carla era assim. Atrás da TV da sala tinha uma extensão com 12 entradas. E todas ocupadas. Eu sempre achava perigoso, mas nunca tinha falado nada porque não era minha função opinar sobre como eles organizavam a casa. Mas depois do susto do incêndio, achei que era hora de falar. Expliquei para ela que extensão sobrecarregada é uma das principais causas de incêndio doméstico. Cada tomada tem uma capacidade máxima de energia que suporta. Quando você ultrapassa essa capacidade, o fio começa a esquentar. Se esquentar demais, pode derreter a proteção plástica. E se derreter, pode causar curto-circuito e pegar fogo. Eu já tinha visto isso acontecer. Na casa de uma patroa antiga, uma extensão atrás da geladeira esquentou tanto que derreteu. Por sorte, ela percebeu o cheiro de plástico queimado antes de pegar fogo. Mas foi por pouco. A solução é simples, mas muita gente não faz. Usar filtros de linha com proteção contra surtos. Aqueles que têm um desjuntor interno e desligam automaticamente se a carga for muito alta. Custam entre R$40 e R$80, dependendo do modelo. E impedem sobrecarga. Mas mais importante que o filtro de linha é não sobrecarregar. Se você tem 10 aparelhos para plugar, não adianta colocar tudo numa tomada só, mesmo com filtro de linha. O ideal é distribuir. Usar tomadas diferentes. E desligar da tomada o que não está usando. Principalmente carregadores. Porque carregador plugado na tomada sem nada conectado continua consumindo energia e aquecendo. A Dona Carla fez uma limpeza geral nas tomadas da casa. Tirou todas as extensões velhas. Comprou filtros de linha novos com proteção. Redistribuiu os aparelhos. E criou o hábito de desligar tudo da tomada antes de dormir, menos a geladeira e o roteador. Ela disse que ficou muito mais tranquila. Que antes ia dormir sem pensar nisso, mas depois do incêndio ficou com medo. E fazer essas mudanças simples deu uma paz de espírito enorme. Mas tinha mais uma coisa que eu precisava ensinar para a Dona Carla. E essa era a mais importante de todas. Porque se ela soubesse disso antes, o incêndio nem teria começado. Ou se tivesse começado, ela teria sabido exatamente o que fazer sem entrar em pânico. Eu estou falando de um kit básico de segurança contra incêndio que toda cozinha deveria ter. Não é só o extintor. É um conjunto de 3 itens simples que juntos formam uma defesa completa. E que somados custam menos de R$200. Menos do que um jantar em restaurante. Menos do que uma peça de roupa. Mas que podem salvar sua casa e sua vida. O primeiro item é o extintor, que eu já falei. O segundo item são os detectores de fumaça, que eu também já mencionei. Mas o terceiro item é um que muita gente não conhece. E que deveria conhecer. É uma manta anti-chamas. Manta anti-chamas é literalmente um pano feito de material especial resistente ao fogo. Parece um cobertor pequeno, geralmente vem numa bolsinha vermelha, e fica pendurado na parede da cozinha, sempre à vista, sempre acessível. Quando começa um princípio de incêndio pequeno, você pega a manta, abre e joga em cima do fogo. A manta abafa o fogo, corta o oxigênio e apaga. É perfeito para fogo em panela de óleo, para fogo em pano de prato, para fogo em pequenos objetos. É rápido, é limpo, não faz bagunça como extintor, e qualquer pessoa consegue usar. Até criança consegue usar se for ensinada. Eu descobri essa manta numa feira de segurança que fui há uns 2 anos. Comprei uma para mim e desde então recomendo para todo mundo. Custa em torno de R$70. Dura anos. E pode ser usada várias vezes se for bem cuidada. Vou deixar o link disponível na descrição e também fixado nos comentários para quem quiser conhecer. Se a Dona Carla tivesse uma manta dessas pendurada na cozinha, quando a cortina pegou fogo, ela poderia ter simplesmente pegado a manta e jogado em cima. Teria apagado na hora, sem precisar do extintor, sem pânico, sem confusão. Mas ela não tinha, porque não sabia que existia. Mostrei para ela no celular como funcionava. Mostrei vídeos de demonstração. Ela ficou impressionada com a simplicidade. Encomendou 2 na mesma hora. Uma para a cozinha, outra para deixar perto da churrasqueira da área externa. Esses 3 itens juntos formam o que eu chamo de kit essencial anti-incêndio doméstico. Extintor, detectores de fumaça e manta anti-chamas. Com esses 3 você está preparada para 90% das emergências de fogo que podem acontecer em casa.
E o investimento total é menos de R$ 300. R$ 300 que podem salvar uma casa de 500 mil. R$ 300 que podem salvar uma vida. R$ 300 que compram paz de espírito, segurança, preparação. E sabe o que mais me impressiona? A maioria das pessoas gasta R$ 300 sem pensar em coisas que não precisam. Em roupa que usam uma vez. Em restaurante. Em besteira. Mas na hora de investir em segurança, acham caro. Acham desnecessário. Acham que nunca vai acontecer com elas. Até acontecer. Depois daquele dia, muita coisa mudou na casa da Dona Carla. Ela instalou todos os detectores de fumaça. Comprou as mantas anti-chamas. Comprou um segundo extintor para deixar na área da churrasqueira. Fez uma vistoria completa na parte elétrica da casa com um eletricista profissional. Trocou todas as extensões velhas. Organizou a fiação. Mas a mudança mais importante não foi física. Foi mental. A Dona Carla parou de achar que sabia fazer tudo só porque viu na internet. Parou de ter pressa para impressionar os outros. Parou de colocar a aparência na frente da segurança. Ela me disse uma coisa que me marcou. Disse que passou a vida toda tentando ser perfeita. Casa perfeita, jantar perfeito, aparência perfeita. E naquela noite, quando viu a chama subindo, percebeu que nada disso importava. Que se a casa pegasse fogo, não teria casa perfeita. Não teria jantar perfeito. Não teria nada. E que a única coisa que realmente importava era estar segura. Estar viva. Estar preparada. E preparação não é sobre ter medo. Não é sobre viver com paranoia. É sobre ter as ferramentas certas e saber usar. É sobre tomar decisões inteligentes antes que seja necessário. É sobre investir um pouquinho de tempo e dinheiro em coisas que você torce para nunca precisar usar, mas que estarão lá se precisar. 3 meses depois do incêndio, a Dona Carla estava grávida. E ela me disse que agora se sentia preparada para ter um bebê em casa. Porque tinha transformado aquela casa num lugar seguro. Tinha feito tudo o que podia fazer para prevenir acidentes. E se acontecesse alguma emergência, ela sabia o que fazer. Sabia onde estavam as ferramentas. Sabia como usar. Ela também começou a compartilhar essa experiência com as amigas. Fez um grupo no WhatsApp só para falar sobre segurança doméstica. Compartilhava dicas, produtos, vídeos educativos. Muitas amigas compraram extintores, detectores, mantas. Algumas me chamaram para ajudar a organizar a segurança das casas delas. E sabe o que mais me deixou feliz? Saber que aquele susto, aquele momento terrível, tinha se transformado em algo bom. Tinha acordado não só a Dona Carla, mas várias outras famílias. Tinha feito elas perceberem que segurança não é luxo, é obrigação. Se inscrevam no canal porque ainda tem mais. Eu ainda vou contar para vocês os outros aprendizados que tiramos dessa história, e principalmente, vou dar dicas práticas de como vocês podem preparar suas casas hoje mesmo, começando com coisas simples e baratas que fazem toda a diferença. Uns dias depois do incêndio, eu estava arrumando a despensa quando encontrei um caderninho velho que a Dona Carla usava para anotar receitas. E lá no meio tinha uma lista que ela tinha feito há mais de um ano. O título era Coisas para comprar para deixar a casa mais segura. E nessa lista estava escrito extintor de incêndio. Ela tinha anotado há mais de um ano. E nunca tinha comprado. Sempre tinha algo mais urgente, mais importante, mais prioritário. Até o dia que precisou e não tinha. Isso me fez pensar em quantas vezes a gente faz isso. Anota, planeja, tem a intenção, mas nunca executa. Deixa para depois. E o depois nunca chega. Até ser tarde demais. Por isso que eu sempre digo para as patroas que trabalho, e agora digo para vocês que estão assistindo. Não deixem para depois. Se vocês estão assistindo esse vídeo, se estão ouvindo essa história, tomem isso como um sinal. Um empurrãozinho do universo para fazer o que vocês já sabem que deveriam fazer. Comprem o extintor hoje. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. Instalem os detectores de fumaça hoje. Comprem a manta anti-chamas hoje. Porque incêndio não marca hora. Não avisa com antecedência. Não espera você se organizar financeiramente. E não é sobre ter dinheiro ou não. Como eu disse, R$ 300. É menos do que muita gente gasta num final de semana. É menos do que um celular básico. É menos do que um monte de coisa que a gente compra sem pensar. A diferença é que essas coisas podem salvar sua vida. E se R$ 300 parece muito de uma vez, compre um item por mês.
Esse mês o extintor. Mês que vem os detectores. Mês seguinte a manta. Em 3 meses você tem tudo. E vai dormir tranquila sabendo que fez sua parte. Mas ter o equipamento é só metade do trabalho. A outra metade é saber usar. E é ensinar todo mundo na casa a usar. Não adianta ter um extintor escondido debaixo da pia se ninguém sabe que está ali ou como funciona. Quando a dona Carla comprou os novos equipamentos de segurança, ela fez algo muito inteligente. Chamou todo mundo que mora na casa, incluindo eu, e fez um treinamento. Abriu o extintor, explicou cada parte, mostrou como tirar a trava, como segurar, como apertar. Fez todo mundo treinar a posição, o movimento. Não desperdiçou o extintor, mas simulou como seria. Fez o mesmo com a manta anti-chamas. Tirou da embalagem, abriu, mostrou como segurar pelas abas, como jogar em cima do fogo sem se queimar. Deixou todo mundo praticar. Testou os detectores de fumaça. Apertou o botão de teste para todo mundo ouvir como é o alarme. Explicou o que fazer se o alarme disparar no meio da noite. Qual é a rota de fuga? Onde se encontrar do lado de fora da casa. Parece exagero? Talvez. Mas é esse tipo de exagero que salva vidas. Porque numa emergência real, o cérebro entra em pânico. Você não consegue pensar direito. Você age no automático. E o automático só funciona se foi treinado antes. Se você nunca pegou no extintor antes, na hora do incêndio você vai perder segundos preciosos tentando descobrir como funciona. Segundos que podem significar a diferença entre controlar o fogo ou perder tudo. Então eu peço, do fundo do coração, não só comprem os equipamentos. Aprendam a usar. Treinem. Ensinem seus filhos. Ensinem a pessoa que trabalha na sua casa. Todo mundo precisa saber. E tem mais uma coisa importante que eu aprendi com tudo isso. Prevenção é sempre melhor que remediação. Sempre. Aquele incêndio na casa da dona Carla aconteceu porque ela usou um equipamento que não sabia usar direito. Usou sem ler o manual. Usou com pressa, com nervosismo, sem atenção. Se ela tivesse lido o manual do maçarico antes de usar, teria visto que precisa ajustar a chama no mínimo primeiro. Teria visto que precisa manter distância de materiais inflamáveis. Teria visto que nunca deve deixar o maçarico ligado sozinho em cima da bancada. Se ela tivesse praticado antes, num espaço aberto, longe de qualquer coisa que pudesse pegar fogo, teria pegado o jeito, teria se sentido confiante, e não teria cometido aqueles erros na hora do jantar. Mas ela tinha pressa. Queria impressionar. E pagou o preço. Então a lição que fica é prevenção em todas as áreas. Antes de usar qualquer equipamento novo, principalmente equipamentos que envolvem fogo, calor, eletricidade, leia o manual. Pratique num ambiente seguro. Não tenha pressa. Não subestime o perigo. E isso vale para tudo na vida. Vale para a pessoa que compra uma fritadeira elétrica e usa sem ler as instruções. Vale para quem instala uma churrasqueira a gás sem chamar um profissional. Vale para quem faz gambiarras na parte elétrica da casa para economizar com o eletricista. Economia que vira tragédia não é economia. É burrice. E eu falo isso com o maior respeito, mas com a maior sinceridade também. Porque eu já vi gente perder tudo por querer economizar R$ 50 numa instalação elétrica. Por querer fazer sozinha algo que deveria ser feito por profissional. A dona Carla aprendeu isso. Aprendeu que tem coisas que você pode fazer sozinha e tem coisas que você precisa de ajuda profissional. E que saber a diferença entre as duas é sabedoria. Hoje, quando ela quer tentar uma receita nova da internet, ela me chama. Lemos a receita juntas. Vemos se precisamos de algum equipamento especial. Se precisar, aprendemos a usar antes. Praticamos. E só depois fazemos de verdade. E sabe o que aconteceu? As receitas passaram a dar certo. Ela parou de ter aquele estresse todo na cozinha. Parou de tentar fazer tudo na correria. E passou a curtir o processo. Passou a cozinhar por prazer, não por obrigação de impressionar. E isso transformou não só a relação dela com a cozinha, mas a relação dela consigo mesma. Ela parou de se cobrar tanto. Parou de achar que precisava ser perfeita. Aceitou que está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem não saber. Está tudo bem aprender no seu tempo. 3 meses depois do incêndio, ela me deu um presente. Era uma caixa bonita, embrulhada. Dentro tinha uma cartinha e um envelope. A cartinha dizia que eu tinha salvado mais que a casa dela naquele dia. Tinha salvado a vida dela de uma forma que ela nem imaginava.
Tinha ensinado que segurança é prioridade, que preparação é amor, e que cuidar de quem a gente ama começa por cuidar do espaço onde a gente vive. O envelope tinha R$ 800. Eu tentei recusar, mas ela insistiu. Disse que era para repor os 85 que eu tinha gasto do meu bolso comprando extintor, mais uma bonificação por ter literalmente salvado a casa dela. Eu aceitei, com lágrimas nos olhos. Porque não era sobre o dinheiro. Era sobre o reconhecimento. Sobre ela ter entendido de verdade o que eu tinha feito. Eu usei parte desse dinheiro para comprar extintores para mais 2 casas onde trabalho. Casas que também não tinham. Casas onde as patroas também achavam desnecessário. Mas agora tem. E estão mais seguras. A história do incêndio na casa da Dona Carla se espalhou. Amigas dela contaram para outras amigas. Algumas me ligaram pedindo ajuda para organizar a segurança das casas delas. Virei meio que uma consultora informal de segurança doméstica no bairro. E sabe o que mais me deixa feliz? É saber que aquele susto, aquele momento terrível, se transformou em conscientização, em mudança real, em casas mais seguras, em famílias mais preparadas. Por isso eu conto essa história aqui para vocês. Não é para me gabar, não é para dizer que sou heroína. É para que vocês entendam que isso pode acontecer com qualquer um. Na sua casa, na casa da sua mãe, na casa da sua irmã. E quando acontecer, você vai ter segundos para agir. Esses segundos podem salvar tudo, ou podem perder tudo. A diferença está na preparação, nos pequenos investimentos que você faz antes, nos equipamentos que você compra e torce para nunca usar, no conhecimento que você adquire e espera nunca precisar aplicar. Mas se precisar, você vai estar pronta, e vai agradecer por ter se preparado. Então eu deixo aqui meu apelo final. Parem o que estão fazendo. Peguem o celular. Entrem na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados. Lá tem os links de todos os produtos que mencionei. Extintor, detectores de fumaça, manta anti-chamas, filtros de linha. Comprem hoje. Não deixem para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser o dia que o óleo pega fogo, que o curto-circuito acontece, que a cortina encosta no fogão. E se você não tiver o que precisa, vai se arrepender para sempre. E lembrem-se sempre, nenhum jantar perfeito vale um incêndio. Nenhuma sobremesa viral vale uma casa destruída. Nenhuma impressão causada nos convidados vale o risco de perder tudo. O que vale é estar segura, é estar preparada. É poder dormir tranquila sabendo que se algo acontecer, você tem as ferramentas e o conhecimento para lidar. E isso não tem preço. Isso é investimento em paz de espírito, em vida, em futuro. Curtam esse vídeo se ele fez vocês pensarem. Se inscrevam no canal para mais histórias reais e dicas de segurança doméstica. Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Comentem aqui embaixo me contando se vocês têm extintor em casa. Se já passaram por algum susto com fogo. Se vão comprar os equipamentos depois de assistir isso. E principalmente, compartilhem. Compartilhem com suas mães, suas irmãs, suas amigas, suas vizinhas. Porque conhecimento de segurança precisa ser espalhado. Precisa chegar em todo mundo. Porque todo mundo merece estar segura. Todo mundo merece estar preparada. Lembrem-se sempre. R$ 300 salvam uma casa de 500 mil. 1 minuto de preparação salva uma vida inteira. E estar preparada não é paranoia. É responsabilidade. Obrigada por assistirem até o final. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuidem-se. Preparem-se. E nunca subestimem o poder de estar pronta para uma emergência. Porque a vida pode mudar em 3 segundos. E nesses 3 segundos, você vai querer ter feito tudo certo.